querido. Fala para ele assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E antes desse culto terminar, o teu cálice vai transbordar. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Querido, de pé mesmo como você está. Tem nada combinado aqui. Não tem nada de coincidência. O nome disso é Jesuscidência. Amém? Eu estava falando para a Amanda na hora da oferta, Augusto. Eu abri para dizer que era mentira. É o mesmo texto que eu vou ler hoje. Então vamos lá, joga na tela para mim. Eclesiastes 11. Já que vocês leram alguns dos textos. Acredito de verdade que, irmão, Jesus não dá viagem perdida. Amém? Estou muito feliz. Já estava com saudade de vocês. Na quinta-feira a gente não conseguiu estar aqui. Tem legendário hoje? Ó! Irmão, olha só, antes de ministrar, deixa eu te falar uma coisa. Se eu puder contar um pouco da experiência que eu tive nessas 72 horas, nesses 3 dias, eu vou dar um conselho para as mulheres. Incentivem seus maridos e seus filhos, que tiverem no mínimo 14 anos, a irem a esse movimento Legendários. Porque eu saí de lá com o sentimento de que Legendários é uma máquina de posicionar líderes de família, posicionar sacerdotes dentro de casa. É uma experiência que, irmão, eu já fiz encontro com Deus, eu já fiz Moriá. O mês passado, foi o mês passado ou foi fevereiro? Fevereiro, né? Fevereiro a gente fez o Renovo veio, a Estância veio do Brasil para cá, a gente orou tanto. Eu falei: Jesus, eu queria tanto ir na Estância. Mas Jesus, o Gricar não sai. Mas se Maomé não vai montanha, a montanha vem, né? E aí a Lagoinha se juntou e trouxe o pessoal do Renovo, a pastora Isenete veio e ficaram uma semana ali em Boston. A gente ficou mergulhado, sem celular, só aprendendo e tendo experiências impressionantes com Deus. Mas essas 72 horas que eu passei na montanha, sendo ministrado, eu tive experiências que eu levarei para a minha vida inteira. E morreu um Rony lá naquela montanha, e nasceu outro Rony. Quem fez sabe do que eu estou falando. E se você não fez, irmão, vá, em nome de Jesus. Você vai aprender o que é ser não só um sacerdote dentro do seu lar, mas se posicionar como chefe da sua casa, chefe da sua família. Deus vai curar as suas emoções. Que hoje em dia a gente tem uma geração, né? A gente tem uma geração que a gente reclama muito. E Deus ministrou, uma das coisas poderosas que Deus ministrou comigo lá na montanha, que é o seguinte: a reclamação é uma possessão maligna, demoníaca. Aquilo que a adoração faz para Deus, a reclamação faz a Satanás. E, irmão, de verdade, a gente reclama muito e sem motivo algum. Mas vamos lá, essa é outra mensagem. Vamos lá, Eclesiastes 11. Para você que veio, né, a primeira vez hoje, nós estamos no final de uma série chamada A Procura da Felicidade. E eu vou ler o capítulo 11 a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler até o 8. Vamos lá. Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cairá, ali ficará. Eu vou ler na versão aqui, senão você fica perdido. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Versículo 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem
à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Versículo 7. A luz é agradável e bom ver o sol, porque mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de treva, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Feche seus olhos, por favor. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e a apta a discernir juntas e medulas, Pai. Nós declaramos nessa noite, Pai, não viemos aqui para ouvir a voz de um homem, não viemos aqui para ouvir a voz de um pastor, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Então fala que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Espírito Santo, esteja à vontade, faça o que o Senhor quer, da forma como o Senhor quer. E eu dou uma ordem nessa noite ao mundo espiritual: toda preguiça, cansaço, frieza, incredulidade e distração batam em retirada agora pelo poder do nome de Jesus. Que nessa noite haja milagres, maravilhas, pessoas sejam transformadas, restauradas para a glória do nome de Jesus. E você diz amém. Podeis assentar. Bom, a série que estamos ministrando aos últimos 3 domingos chama-se A Procura da Felicidade. E o primeiro tema dessa série nós falamos, Deus me levou até um filme, talvez você tenha assistido esse filme, A Procura da Felicidade, né? Um ator, Will Smith, interpreta um pai de família, a vida natural do ser humano. Um pai de família que se coloca diante de circunstâncias difíceis da vida. A mulher o abandona e ele tem que lutar sozinho para conquistar muitas coisas, os sonhos, os projetos que ele tem como proposta de vida. E além disso, a mulher, além de o abandonar por conta de problemas financeiros e etc., a criança, ainda de menor, de 7 a 8 anos, fica com ele. E a vida dele começa de mal a pior, ele começa a piorar cada vez mais, ele é despejado, ele vai morar em abrigos. E aí, o primeiro tema da série que nós pregamos aqui foi: você é feliz de verdade? E era uma pergunta. E nós trouxemos nesse primeiro tema da série a ideia que muitas vezes nós não somos felizes de verdade. Nós achamos que somos, mas quando qualquer coisa sai dos trilhos, qualquer coisa dá errado, você descobre que a sua felicidade estava pautada em coisas completamente diferentes de coisas eternas. E que na verdade você não é tão feliz assim. O segundo tema da série que nós ministramos aqui era também uma pergunta: como ser feliz? E nós, pautado dentro desse mesmo tema, a procura da felicidade, eu trouxe algumas propostas dentro do livro de Salmos, Salmos capítulo 1, que a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquela palavra bem-aventurado, ali traduzindo, traz: feliz é o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porém observa a lei do Senhor, medita nela dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual as suas folhas nunca murcham, e o seu fruto dá nas estações certas. Era a resposta da pergunta. E eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus: Deus, eu vou fechar essa série, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Eu fui muito ministrado nessa semana, irmão, muito ministrado. E Deus me trouxe essa palavra do sábio Salomão. Salomão é o filho do grande rei Davi. Na verdade é o segundo filho de Davi. O primeiro morre. Davi comete um pecado gravíssimo. Você já conhece a história. E o primeiro filho de Davi, com Betseba, fruto de um adultério, não sobrevive e morre. E o segundo filho de Davi chama-se Salomão. Salomão foi um homem dotado de uma sabedoria incrível. Alguns dizem que durante o tempo dele e antes dele não houve homem mais sábio em toda a terra. Talvez depois dele possa ter havido, mas antes ou durante a vida de Salomão não existiu. Salomão escreve pelo menos 3 livros da Bíblia. Um é o livro que nós lemos.
O primeiro livro de Salomão, para cada livro que ele escreve em cada fase da sua vida. O livro de Cantares de Salomão é poemas a uma tal sulamita, a uma jovem donzela. Salomão, talvez adolescente ou jovem na época, está na flor da idade, se apaixona por uma linda mulher. E ele começa a descer poemas, e você começa a ler o texto, e você começa a ficar impressionado, como um homem apaixonado é capaz de sentar e colocar, talvez, os sentimentos em forma de escrita. É tão profundo os poemas de Salomão, que a própria Bíblia, nós fazemos paralelos com o livro de Cantares, como a igreja e Jesus, como Jesus trataria a igreja. Ele vai citar poemas incríveis. Um momento com mais calma na sua casa, procure ler o livro de Cantares de Salomão, um livro bem pequeno. Você vai ver que existem poemas incríveis. E hoje, até nos dias de hoje, muitos casais de namorados, pessoas quando estão cortejando, colocam nos bilhetes, ou mandam nas mensagens: eu vou te mandar um texto bíblico aí, e aí você manda aquela indireta. Eu já fiz isso, você com certeza já fez. O segundo livro que Salomão escreve é o livro de Provérbios. Nesse momento, os historiadores entendem que Salomão está mais ou menos na fase da sabedoria da vida. E ele não escreve todos os poemas, todos os provérbios, o livro de Provérbios, mas a grande maioria foi ele que escreveu. E ele começa a dar conselhos para pessoas que querem ser bem-sucedidos na vida. São conselhos impressionantes. Eu te convido a fazer uma maratona pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Talvez meses que tenha 31 dias. Se você ler um capítulo por dia, em 30 dias você vai ler o livro todo. É um livro impressionante, traz princípios eternos. Muitas pessoas, no contexto dos negócios, do business, usam muitas das sabedorias de Salomão para prosperar nos dias de hoje. Salomão deixa princípios ali, que você não pode dar o seu nome como fiador para alguém. Coisas que muitas vezes a gente descobre só depois que faz a burrada. Já estava escrito há mais de 2000 anos atrás. Princípios eternos. E aí nós chegamos no livro que lemos, o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer agora da fase da velhice dele. Ele já passou por muitas coisas, e ele começa a escrevendo sobre como tudo é vaidade. E Salomão começa a dizer: olha, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E o texto que lemos, o versículo que lemos, vai falar exatamente sobre princípios que, se os jovens ouvissem, nós economizaríamos metade dos problemas que nós temos hoje. E o tema dessa mensagem de hoje é verdadeira felicidade. Irmãos, a realidade é que enquanto nós lidamos com o nosso dia a dia, e é claro que eu e você queremos prosperar, nós queremos dar certo na vida, faz parte dos sonhos humanos. Não é pecado prosperar, não é pecado querer coisas boas. Eu já disse isso aqui. Ninguém levanta numa segunda-feira e diz: que legal, hoje eu vou viver um dia triste. Ninguém levanta pensando isso. Mas a grande verdade é que tudo que Salomão viveu, ele coloca no livro e diga: leiam, porque vocês vão resolver metade dos problemas de vocês. Mas a grande realidade é que eu e você não temos tido muito tempo nos dias atuais, não é isso mesmo? Quanto tempo às vezes nós temos reservado para coisas realmente eternas ou importantes na nossa vida? E eu queria aqui listar alguns princípios que o sábio Salomão deixou escrito nesse grande livro de Eclesiastes. E o primeiro princípio, a primeira inutilidade que Salomão coloca nesse livro é a inutilidade das alegrias rápidas. Salomão está dizendo assim, irmãos, olha só, ele diz assim,
Você gosta muito de alegrias instantâneas, coisas que te fazem ficar eufórico, alegrias que te trazem coisas rápidas. A gente não gosta de perder tempo. A alegria bíblica não é dessa forma. E Salomão vai dizer: a alegria bíblica não é dessa forma tão rápida como se pregam por aí. Você já deve ter visto muitas vezes no Instagram. Você começa a assistir os reels ali e o camarada está mostrando um carro, ele está mostrando uma situação, dos negócios foram bem, ele vai, e aí daqui a pouco ele arrasta para cima que você vai saber e você vai conseguir ter essa vida. E a gente paga, irmão, tem gente pagando passagem aérea, paga mentoria, e eu quero chegar lá, eu quero estar naquele lugar. Mas a grande verdade, irmãos, é que pessoas que já chegaram lá não estão tão felizes assim. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. A Bíblia vai dizer que vale muito mais um pouco com Deus do que o muito sem Ele. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você perder tudo que você tem, mas não perder Deus, você não perdeu nada. Agora, se você tiver tudo que esse mundo te oferece e você perder a fonte da vida, você perdeu tudo. Não vale a pena prazeres, sucesso, fama, dinheiro, não vale a pena. E aí você pode estar olhando para mim e dizendo: pastor, isso é muito bom. E eu te digo, é muito bom, não é ruim. Mas você não pode pautar a sua felicidade em coisas terrenas. Você não pode jamais, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estou morando numa casa de 3 quartos. Tem 7 anos que eu moro na América. E sabe o que eu descobri? Eu vou te falar de uma coisa. No meu apartamento menor do que a minha casa, eu muitas vezes estava com os meus filhos ali recém-chegados e a gente tinha muito mais tempo. Sabe o que eu descobri nessa montanha que eu subi? Que eu preciso dar mais tempo para minha família. Eu preciso dar mais tempo para os meus filhos. Eu preciso ter mais tempo com a minha esposa. Irmãos, a gente está trocando as coisas importantes por coisas passageiras. E a gente está achando que isso vai levar a gente a algum lugar. Mas deixa eu te falar uma verdade aqui rasgada nessa noite, para você entender. A sua felicidade não está nesse primeiro $500 mil que você quer economizar, ou $1 milhão. Sabe por quê? Porque quando você chega lá, você vai ver que não é suficiente para a sua alegria. A sua felicidade não está nessa casa própria que você sonha em ter. E Deus pode te dar. Mas você não pode construir a base da sua felicidade em coisas terrenas. Sabe por quê, irmão? Salomão está tentando dizer para a gente hoje: deixa eu te falar uma coisa, tudo vai passar. Se você gastar o seu tempo, a moeda mais preciosa que eu e você temos na vida, correndo atrás de uma vida bem sucedida, é muito bom, é importante, mas não coloque a essência da sua felicidade nessas coisas. Não diga: quando eu chegar em tal lugar eu serei feliz, porque a felicidade não está em um ponto, está em um caminho, em quem caminha com você. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! A felicidade da minha e da sua vida se chama Jesus. Sabe por quê, irmãos? Se o que eu estou falando aqui não fosse verdade, pessoas que não têm aonde colocar mais dinheiro seriam o padrão da felicidade. Eu não sei se você viu, mas eu não sei porque meu algoritmo às vezes me coloca nessas coisas. Eu não estou nem pensando. Quando eu liguei o celular descendo da montanha, o primeiro Reels que eu vi foi do Whindersson Nunes, dizendo: orem pelo Whindersson, ele está precisando fazer tratamento e tal, não sei o que. É uma das pessoas mais famosas da internet no Brasil. Dinheiro para ele? Come on. Tudo que ele disser
eu vou fazer está ao poder das mãos dele. E por que pessoas assim, quando chegam num ponto que eu e você olhamos talvez e dizemos, ali é a felicidade, por que essas pessoas precisam de tratamento psicológico para tratar a alma? Irmão, existe um vazio dentro de você que só cabe Deus. A palavra do Senhor diz que a felicidade é um fruto do Espírito. Ei, Lagoinha Nuke, se você tiver tudo, mas você não tiver o Espírito, o fruto da alegria, da felicidade, você não tem. Não há prazer naquilo que se faz. É uma ilusão. E por isso, sabe, Salomão está dizendo, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E ele vai chegar na segunda inutilidade. Ele vai dizer, no capítulo 2 e no versículo 3, abre para mim por favor. Ele vai dizer assim, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me porém a mente orientada pela sabedoria. E eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Se você continuar lendo, você vai entender que o sábio Salomão procurou alegria nos alucinógenos. Desculpa, falei errado, é alucinógenos. Português, né? A gente vai esquecendo, né? O pior é que eu não falo nem o português, nem o inglês direito. Ei, irmão, Salomão fez aquilo que talvez a sua carne já tenha feito. Ele meteu a cara no vinho. Ele meteu a cara nas drogas que nós temos hoje, porque nós vivemos num país que é liberado, muita coisa. E você vai lendo o texto abaixo e ele vai dizer, tudo é vaidade. Eu descobri, quando eu cheguei no final da vida, que eu só destruí a minha vida. Por quê? Porque essas substâncias trabalham em nós como uma anestesia, para fugir dos problemas, para fugir das situações. Eu e você, talvez já tomamos essa atitude, de meter a cara em alguma coisa e dizer, cara, hoje para mim deu. E é por isso que as pessoas se viciam, porque elas acham que aquele pouco, elas não conseguem mais se controlar, porque elas levam toda o foco da alegria dela naquele momento de prazer ali, e às vezes usam isso para esconder um vazio que existe dentro delas, porque o dinheiro, os recursos, o sucesso, a fama e tudo aquilo que talvez elas estejam vivendo já não satisfaz mais. O sábio Salomão continua dizendo, e ele vai continuar escrevendo sobre a terceira inutilidade, a construção de impérios e riquezas e de prazeres. Eclesiastes 2:4 vai dizer assim, abre para mim por favor. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Versículo 5. Fiz jardim e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera. 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também muitos bois, ovelhas, de tudo que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Versículo 8. Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. E no final ele diz, tudo era vaidade. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Salomão fazia? O que muito rico talvez hoje não consiga fazer. Ele comprava show particular só para ele, dos cantores da época. Pensa aí num cantor que você é famoso, que é famoso, que você tipo assim admira, que você gostaria de ir num show dele e sentar talvez lá no último lugar. Ele pagava para ter um show privado no palácio.
Ele teve escravos e escravas, ovelhas. E traduzindo para os nossos dias de hoje, Salomão seria um dos homens mais ricos da nossa geração. E ele não achou felicidade nessas coisas, porque essas coisas não são quem você é. Ei, irmão, você é filho. Sabe uma coisa legal? Sabe uma coisa bacana que a gente viveu nesses dias lá na montanha? Quando a gente chegou na frente para fazer a revista toda, e aí os oficiais lá dos legendários olhou e disse assim: quantos pastores nós temos aqui? E aí levantou mão algumas pessoas, muitas, né? A gente era mais de 270. Quantos empresários nós temos aqui? Quantos médicos nós temos aqui? Quantas pessoas? E aí ele começou a falar, as pessoas começaram a levantar a mão. A partir de agora, os títulos de vocês não valem nada aqui. Vocês são todos iguais. Todos iguais. Irmão, eu vi empresário de muito dinheiro chorando igual criança. Eu vi pessoas de posição tendo encontro com Deus. Por quê? Por que acontece isso? Porque a patente caiu. Se você não tirar essa máscara, Deus não se relaciona com marionetes, pessoas que têm vida dupla. Deus não se relaciona com pessoas que talvez escondem quem realmente são atrás de coisas ou circunstâncias. Deus se relaciona com filhos. E nessa noite, talvez eu tenha te trago aqui para dizer: está na hora de você tirar a patente. Está na hora de você tirar tudo que colocaram em você, para eu começar a acessar o teu coração. Está na hora de você tirar todos os rótulos, todos os títulos que colocaram em você. Eu quero saber a essência de quem eu coloquei aí: filho. Porque filho tem acesso à mesa. E o sábio Salomão está tentando explicar para nós, irmãos, todas essas circunstâncias que ele viveu. E ele, olha, eu vou deixar escrito para você ler e entender. Irmão, tudo isso que ele viveu e tudo isso que ele constituiu não é pecado. Eu não estou pregando contra você ser bem sucedido. Não é isso. Mas isso não é o sentido da sua vida. Você não pode se envaidecer por isso. Irmão, olha só, deixa eu te dizer, o sentido da vida não está nessas coisas. O sentido da vida é muito além de tudo isso. E é por isso que hoje você consegue ver pessoas tão simples, felizes. Você já viu aquelas pessoas simples que riem à toa? Eu tenho pelo menos uma meia dúzia de amigos assim. Irmão, está na hora da gente começar a virar ser humano de verdade. Sabe por quê? Você quer ver uma coisa interessante? Todos os dias a gente encontra pessoas e a gente fala: e aí, tudo bem? Mas a gente faz essa pergunta e não quer nem ouvir a resposta. Por quê? Porque a gente não quer se importar. A gente não quer se importar. A gente pergunta: e aí, tudo bem? E você não quer nem ouvir o que a pessoa falou. Já troca o assunto. A quarta inutilidade que Salomão deixou registrado foi a segurança que esses impérios trazem. E a quinta inutilidade que Salomão deixou registrado, ele fala sobre o prazer. Você que é jovem, você que me escuta talvez pela internet, ou você que está aqui nessa noite, que está casado ou solteiro, Salomão deixa registrado para mim e para você. Ei, deixa eu te falar, prazeres da vida, mulheres 700. Imagina o cartão de crédito desse camarada. Eu fico preocupado com a quantidade de sogra que ele tinha. Lá, irmão, aplauda ao Senhor nessa noite, só para mim beber uma água. Olha só, eu tô brincando, tá? Eu amo a minha sogra.
Agora. A gente já teve uns. Ela está me ouvindo? Jesus, te amo. Livro de Reis, 1 Reis capítulo 11. Olha só o que Salomão vai dizer. Abre aqui para mim. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sodomitas e etistas e nazitas todas. E elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar essas mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Talvez você que me escuta nessa noite ache que o prazer da juventude está em constituir realmente muitos relacionamentos. E o sábio Salomão está dizendo que foi tudo vaidade. Por quê? Porque tudo passa. É tudo uma alegria passageira. E irmão, de verdade, você que me escuta nessa noite, o casamento está ruim. Ei, culpa sua, sacerdote. Quando Deus entra no Éden, Ele diz para Adão, e Ele não vai a Eva, Ele vai a Adão, porque o sacerdote era Adão. Então, irmão, olha só, existe uma pesquisa que diz que mais de 50% dos segundos casamentos não dão certo. E aí a conta vai aumentando. Quando pula para o terceiro casamento, aí é 70% que não dá certo. E para o quarto, então, aumenta mais ainda, vai para quase 90%. Ou seja, a pesquisa diz que nunca foi sobre a troca, porque os problemas são praticamente os mesmos. Nós somos seres humanos. Você que me escuta nessa noite, nós estamos falando de um camarada que viveu tudo o que essa vida pode nos proporcionar. Você devia ler mais esse livro. Você devia, pelo menos, se debruçar para entender melhor o que esse livro está querendo nos dizer. Metade dos nossos problemas emocionais teriam sido resolvidos se você tirasse o foco da sua alegria e da sua felicidade dessas coisas. E aí Salomão chega à grande conclusão, mesmo no livro de Eclesiastes, que o sentido da vida, qual era o sentido da vida? Salomão vai dizer em Eclesiastes 2:18, ele vai dizer, se não for por ali eu leio daqui: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforcei debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me sucedeu. Salomão entendeu que tudo o que ele constituiu, talvez ele deixaria para um herdeiro que bagunçaria tudo, não teria a mesma responsabilidade, e tudo o que ele fez e constituiu não ia valer de nada, seria perca de tempo. E aí, a grande pergunta que eu e você podemos nos fazer nessa noite: qual é o sentido da vida? O apóstolo João, em uma na sua epístola, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, a palavra do Senhor vai dizer, abre para mim por favor, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 52. João vai dizer uma coisa muito simples para mim e para você entender, que de verdade, irmão, o sentido da vida não está em coisas ou circunstâncias. O sentido da vida está diante disso. É 58, irmão, 58. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, 58. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: antes das riquezas serem constituídas, antes de você nascer, antes da existência, antes de qualquer outra coisa acontecer, Ele já era, Ele já é e sempre será Deus na minha e na sua vida. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Oh Jesus, o Senhor é
O Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é a nossa única alegria. O Senhor é a nossa única gratidão para essa vida. O Senhor é aquilo que nós precisamos para sobreviver. O Senhor é a nossa esperança, a alegria perfeita para a minha vida, para a minha saúde, para os meus negócios, para a minha família, para a nossa igreja, para tudo que leva o nosso nome. É Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. É Ele. E sabe, tudo começa nele. Mas aí, onde é que isso vai se desaguar, essa água? Porque Ele é a fonte. Onde é que essa nascente vai parar dessa água viva que jorra? A palavra do Senhor vai dizer que se eu e você não amamos ao nosso próximo que está do nosso lado, como diremos que amamos a Deus que não vemos? Aí você pode me dizer: não, mas eu amo a Deus. Ama? Esse camarada que está sentado aí do seu lado é a imagem e semelhança do seu Criador. Então, irmão, para de começar a negociar um mandamento que é eterno. Amai uns aos outros como eu vos amei. Qual foi a última vez que eu e você talvez paramos para alguém que estava parado na pista com o pneu furado? Qual foi a última vez que eu e você nos desprendemos por algo eterno por uma outra pessoa? Essa fonte de toda alegria que é Deus vai desaguar sempre no ser humano, no próximo. Ei, irmão, coloca uma coisa na sua cabeça: você serve a Deus servindo pessoas. Não tem outro jeito. Eu posso falar de uma forma bem sincera. Um dos momentos que eu estive mais alegre na vida foi nos momentos onde eu me gastava pelo próximo. Todas as vezes que eu me gastava pelo próximo, que eu fazia algo além por alguém, ou para algum projeto, ou para alguma coisa, aquilo me deixava satisfeito, porque eu estava plantando em solo eterno. As respostas para essas perguntas são muito simples. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Sabe o que diz o livro de Mateus? Esse texto é forte. Diz assim, ó: naquele dia me dirão, em teu nome eu preguei, eu curei. E ele diz: afastai-vos de mim. Mas aí você vai continuando lendo, sabe o que vai dizer? Quando ele diz para aqueles: vinde bendito de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste me visitar. E eles respondem: quando o Senhor teve fome, nós demos de comer. Quando o Senhor teve sede, nós demos de beber. Quando o Senhor teve sem roupa, quando o Senhor teve preso. E ele diz: quando vocês fizerem para um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então, igreja do Senhor, quando você faz para o seu irmão, você está fazendo para Deus. Quando você faz para a sua irmã, você está fazendo para Deus. Não tem outro caminho para a felicidade. Irmão, aplauda o Senhor nessa noite. Dê um brado de júbilo a esse Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque comprou homens e mulheres de todas as nações, línguas e povos, para estarmos juntos, nos ajudando uns aos outros. A palavra do Senhor é bem simples. Ela diz que eu e você somos um corpo, e esse corpo não luta contra ele mesmo. Já parou para pensar nisso? O memorial que eu e você fazemos todos os meses aqui, que é a ceia, nós trazemos o entendimento de que somos o corpo de Cristo.
Nós funcionamos como um corpo. E, irmão, o corpo não luta contra ele mesmo, muito pelo contrário. O corpo combate, ajuda. Irmão, de verdade, nós não conseguiremos ser igreja só vindo um culto de domingo, só estando num culto de quinta. Não, irmão, está muito pouco. Aí você pode falar: mas pastor, a vida na América é corrida. Não, irmão, talvez é a sua prioridade que tem mudado. Talvez é a sua forma de administrar os seus dias e as suas horas que está errada. Sabe por quê? Porque não tem como você não existe possibilidade de mim e de você não se esforçar mais por alguém que deu a vida por mim e por você. Ei, irmão, se Deus não tivesse misericórdia de mim e você, onde eu e você estávamos? Onde nós estaríamos, Lagoinha Nurque? Onde eu e você estaria? Fica de pé nessa noite, para parecer que está terminando. Aleluia! Irmão, se Deus não tivesse misericórdia de nós e não tivesse nos alcançado, eu e você estávamos perdidos. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Um jovem uma vez pregou para um menino lá no campo, e esse menino aceitou a Jesus. Esse menino virou um grande pregador, não só nacionalmente nos Estados Unidos, mas internacionalmente. E o nome desse menino é Billy Graham. Ei, irmão, você não precisa fazer tanto assim quanto você acha que tem que fazer. Você precisa colocar no seu coração, e como sabe, atitude para o seu mês, você pregar, orar e fazer um esforço para conseguir trazer uma vida como um dia alguém trouxe você para os caminhos do Senhor. É uma vida, porque naquele grande dia, igreja do Senhor Jesus, salvação é uma coisa, galardão é outra, muito diferente. O Cordeiro olhará para mim, para você e dirá: me mostre as suas mãos. E o que eu e você vamos mostrar como algo que nós frutificamos no reino de Cristo. Ei, irmão, você não precisa fazer muito. É lá, no ambiente onde você está inserido, onde eu talvez não tenha acesso, onde o irmão aqui do lado não tem acesso. É lá onde você está que Deus vai te usar. E resumindo a mensagem dessa noite, a felicidade não só se encontra nele, mas ele é a essência de toda a felicidade. Ele é a essência da toda a felicidade. E quem sabe nessa noite você entrou aqui triste. A semana para você não via a hora de terminar. Você passou momentos muito difíceis. E você disse: eu vou lá na igreja para ver se eu ouço uma palavra que me traga um pouquinho de ânimo para me viver mais alguns dias. E Deus trouxe você aqui para você ouvir essa palavra. Ei, Ele não quer dar uma dose de felicidade para uma semana de caminhada, não. Ele quer morar dentro de você, a felicidade em pessoa quer morar dentro de você. E nessa noite eu quero fazer uma oração com você. Eu quero fazer uma oração, e nessa noite essa oração é uma das mais importantes. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você repita essa oração comigo. E por mais que seja uma oração e uma repetição, se você fizer com fé, ela tem o poder de te tirar da realidade de onde você está e te trazer para uma realidade completamente diferente e transformada. Então ore comigo nessa noite, todos os olhos fechados. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados. Pai, hoje eu entrego o controle da minha vida. Eu que andei perdido, volto hoje para nunca mais olhar para trás. E eu que já estive no caminho e me afastei, hoje retorno a casa, Pai. Firma os meus pés. Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida e não me deixa desanimar. Firma os meus pés. Para a glória do teu nome, Jesus. Permaneça de olhos fechados.
Eu vou contar até 3, e se você fez essa oração pela primeira vez, voltando, ou se você está nessa noite vindo pela primeira vez, quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3, levanta a sua mão o mais alto que você puder, dando um sinal de aceitação. Me ajudem os diáconos aí, tem mãos levantadas? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se tiver mãos levantadas, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor nessa noite, Lagoinha, aplauda ao Senhor. Eu vou te fazer um pedido mais ousado. Você que levantou a sua mão aí, eu vou te fazer um convite mais ousado. O Senhor Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, naquele grande dia, eu o confessarei diante do Pai e diante de todos. Ele é meu, ela é minha. Eu queria te chamar aqui na frente para fazer uma oração, selando essa decisão. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite? Não? Ok. Eu vou fazer uma segunda oração, e eu quero te pedir, você que tem alguma dor em algum local do teu corpo, você que tem passado uma semana atribulada com muita enfermidade, vem aqui na frente receber oração. E eu queria chamar também você, Amanda, vem. Você vai ser o propósito dessa oração principal. Irmão, o diabo não está de brincadeira. Mas deixa eu te falar uma coisa, ele está derrotado, ele já foi derrotado pelo poder do nome de Jesus. Nessa semana a luta foi muito travada lá em casa. A Amanda foi para o hospital, ficou quase 3 dias lá. E o pior é que eu estava fora de casa, sem comunicação, e a coisa acontecendo. Quando eu saí, eu falei, meu Deus, eu não acredito que está tudo isso acontecendo. E a gente entendeu. Não só a gente, mas os médicos faziam os exames e diziam assim, cara, a gente não entende por que você está tendo esse tipo de reação, porque não faz sentido. Mas eu quero te dizer nessa noite, o poder da oração não está em quem faz ela, está em quem responde. E o Senhor Jesus disse, a ordem é: orem pelos enfermos, declarem cura, porque quem vai fazer é Ele, não é eu e não é você. Então nessa noite estenda a mão para cá, igreja do Senhor Jesus, e ore com fé, como talvez você nunca orou. E declare, porque é o corpo de Cristo que está aqui na frente, pedindo oração por áreas da vida delas, problemas físicos que talvez estejam desajustados, mas eu quero orar com você nessa noite, porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos unimos como corpo de Cristo, nós somos como uma bomba no reino das trevas para destruir fortalezas. Então declare nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu declaro pelo poder e autoridade do Teu nome a cura sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem, saia pelo poder do nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, a cura, a libertação sobre a vida dos seus filhos. Saia pelo poder do nome de Jesus, sobre ossos, sobre juntas, sobre medulas, sobre, meu Pai, sangue. Em nome de Jesus eu declaro a cura pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus nós declaramos, pelo poder do nome de Jesus, a libertação, a cura, pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus eu dou uma ordem no mundo espiritual. Satanás, toda doença de ordem emocional, de ordem espiritual, de ordem física, eu te dou uma ordem no mundo espiritual. Saia pelo poder do nome de Jesus. Vocês estão livres, curados, restaurados pelo poder do nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Coloca a mão nesse irmão que está do seu lado. Coloca a mão no ombro do seu irmão desse lado. Aleluia. O Senhor pode fazer. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você intercede pelo irmão do seu lado. A palavra do Senhor diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou o cativeiro de Jó.
Ah, Espírito Santo. Nós declaramos sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, cura, libertação, salvação no lar, salvação na família, salvação nos amigos, em nome de Jesus. Nós declaramos portas abertas, porta de trabalho aberta. Nós declaramos, meu Pai, contratos sendo assinados, meu Pai, empresas prosperando. Nós declaramos, meu Pai, nós declaramos a bênção nos lares, a bênção espiritual, a bênção emocional. Nós declaramos espírito, em nome de Jesus, espírito de depressão, saia pelo poder do nome de Jesus. Espírito de depressão, ansiedade, saia pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos uma igreja sarada, curada, porque o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Nós declaramos uma semana abençoada. Nós declaramos, meu Pai, uma igreja saudável, as emoções dos teus filhos sã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão, nós vamos fazer uma oração para encerrar. Eu mandei algumas mensagens para alguns irmãos e eu queria que vocês ficassem para a gente bater um papo bem rapidinho, tá? Com toda a liderança, os voluntários, tudo certinho. Nós não vamos nos estender. Já é 7h38, então no máximo 8 e pouquinho vocês já estão sendo liberados, tá bom? Nós vamos fazer uma oração e eu vou liberar vocês. Estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da tua igreja uma semana extraordinária, uma semana de bênçãos, a melhor semana da vida dos teus filhos. Nós viveremos nessa semana agora que se inicia hoje, Pai. Em nome de Jesus, quebra toda a artimanha de Satanás, vai na frente destruindo tudo aquilo que o inimigo colocar como tropeço para a vida dos teus filhos. Eu declaro uma semana de bênção, de maravilhas sobre a vida do teu filho. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês. Tenha uma semana abençoada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia.